Na contramão do sistema. Na contramão. Estou seguindo na contramão do sistema. Eu vou. Amém, meus amados irmãos. Graça e paz. É com muita alegria que nós iniciamos essa noite o segundo episódio da série, dos desafios dos jovens cristãos. Amém. E nesse segundo episódio, o episódio desta noite, o tema será o Deus dos nossos pais, agora o nosso Deus. Amém. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer aqui, como sempre nós fazemos, ao nosso querido Senhor Jesus pela oportunidade. E em segundo lugar, agradecer a parceria sempre com o nosso querido irmão Genilson na Rede Fé. Você pode acompanhar todas as terças-feiras agora o programa Na Contramão, aqui no canal do YouTube da Igreja em Campina Grande e também no canal do YouTube da Rede Fé e também pela rádio Rede Fé. Então essa parceria que tem dado certo aí nos últimos 5, 6 anos, o podcast agora Na Contramão tem enveredado e ampliado ainda mais os seus horizontes. Como eu já disse, hoje nós estamos aqui juntamente com essas duas lindas e queridas jovens e vamos falar das nossas experiências com o Senhor, Amém. Eram o Deus dos nossos pais. Agora a nossa experiência, agora é o nosso Deus. Em primeiro lugar, nós estamos aqui com a Ellen Adriane e a irmã Amanda. Eu queria que vocês se apresentassem aqui para o pessoal que está nos assistindo, para eles já conhecerem vocês. Vamos lá. Amém. Meu nome é Ellen. Boa noite a todos os que estão assistindo. Eu cresci em um lar cristão e tenho 16 anos. Amém. Meu nome é Amanda. Eu tenho 21 anos e hoje em dia eu curso Engenharia Civil aqui na UFCG e também nasci no lar cristão. Amém, graças a Deus. Olha só, são duas jovens, uma de 16 anos Amém. E uma de 21 anos, são bem novinhas. E naturalmente elas estão um pouquinho nervosas, viu, gente? Porque é normal, Estão participando pela primeira vez, então é natural esse nervosismo. Mas, assim, desde já vocês fiquem tranquilos, que a gente só vai compartilhar aqui um pouco das nossas experiências, encorajar você, jovem, nosso querido telespectador, tá? Em primeiro lugar, meninas, seria importante vocês falarem assim, um pouco sobre a origem da vida cristã de vocês. Onde vocês nasceram, como tudo começou, pai, mãe, como foi que a vida de vocês assim na caminhada cristã deu início. Desde pequenininha, outra desde o nascimento. Como foi que essa experiência de vocês aí? Como eu comentei, eu faço Engenharia Civil aqui na UFCG, mas Sim. Eu não sou daqui. Eu sou do interior do Acre. Do Acre. Do longe, Acre. Bem longe. Bem longe. E eu vim para cá justamente para estudar. Como eu comentei, eu vim de um lar cristão, mas não tão praticante, até os meus 11 a 12 anos. Certo. Então, a partir de 11 anos foi quando eu conheci mais do Senhor, mas ainda um Senhor dos meus pais, onde os meus pais começaram também a trilhar um caminho mais ativo, mais praticante. E aí eu comecei a ir para a igreja, começamos a congregar, e foi quando eu tive esse contato realmente de ir para uma igreja. Sim, isso aos 11 anos? Isso, aos 11 anos. Então, naturalmente, com 11 anos, Amanda, você não teria assim, a maturidade suficiente, Mas foi ali, você foi introduzida na esfera, no ambiente da família de Deus, no ambiente cristão, na congregação. Seus pais creram e levaram naturalmente os filhos. Então, você foi introduzida na vida cristã. Ellen, eu sei que teu pai é chato pra caramba. Sei que tu tem um pai meio bronqueiro, mas diz aí, como foi tua experiência aí? Bom, como eu já falei, eu nasci lá cristão e os meus pais eles tiveram uma grande importância na minha vida para que eu pudesse encontrar o meu Deus.
E não foi só, assim, claro que eles tiveram grande importância, mas foi um conjunto de coisas, já que o serviço de crianças, ele também teve uma grande importância na minha vida, de maneira que me conduziu a conhecer mais o Senhor. Então, desde pequena, desde que eu estava no útero da minha mãe, eu estava na igreja frequentando as reuniões. Amém. Então, veja só, aqui nós temos duas experiências bem interessantes, né? Nós temos a experiência de Amanda, os pais se converteram, creram, né, no Senhor, e a partir daí, por volta dos 11 anos de idade, na adolescência já, Amanda é conduzida pelos pais e começa a congregar como criança. Já a Ellen não. Ellen já nasceu no lar cristão. Amém. Ellen, desde quando estava na barriguinha de mamãe, já estava nos cultos, já estava nas reuniões, né? Então ela Amém. Nasceu num ambiente cristão. Então, talvez essa seja a experiência de muitos que estejam Verdade. nos acompanhando aqui, né, pelo podcast. Verdade. Nasceram no lar cristão. Isso às vezes é perigoso, é muito bom do ponto de vista de que vocês foram, digamos assim, protegidas, né? Privilegiadas. Nascer no lar cristão nos dias de hoje Isso. é um privilégio para poucos, né? Isso. Por quê? Porque aí você meio que você é guardada de tudo que terrível que o mundo pode oferecer. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, é meio perigoso assim, porque você meio que pode despertar uma curiosidade, né? É muito delicado. Aí eu queria perguntar a vocês, como é que foi assim, esse período? Vocês começaram a congregar, no caso de Amanda, né? Amanda começou a congregar, os pais começaram a aceitar o Senhor, creram no Senhor. Vocês começaram a congregar. E nesses primeiros anos, assim, influência dos amigos na escola, dos amigos na vizinhança ali, como foi lidar com isso, Amanda, na tua experiência? Sim. Como eu comentei, a partir dos 11 anos foi quando os meus pais eles tiveram esse intuito de ir ser ativo na igreja. Sim. E eu tive também essa meio que rotina e hábito, né, de ir para a igreja, de estar ali. Mas ainda era acho que até 4 anos após isso, ainda era algo ainda muito superficial para mim. Porque era um Deus dos meus pais que eu sempre ouvia, claro. Meu pai, ele gosta muito de interpretar, de falar passagens, e a gente conversava muito sobre isso. Mas eu ainda não tinha uma visão de que havia algo maior. E não só o Deus dos meus pais, um Deus que eu via ele servir. Certo. E também na adolescência, eu acho que eu ainda não tinha uma identidade daquilo Normal, que eu né? queria. Exatamente, estava criando uma processo identidade. em construção, né? Isso. E como tu falou, né? É privilégio, porque a gente está sendo guardado, mas isso também nos leva a ter uma curiosidade, a ter os amigos na escola. Você teve dificuldade na escola, assim, de lidar? Porque os seus pais não eram cristãos até então. Isso. Mas aí depois eles se converteram, ou seja, teve uma mudança de hábito, né? Sim, Você deixaram de frequentar sim. naturalmente alguns lugares, o que é natural, normal de quem muda de vida, quem muda o rumo da vida, você deixa de ir espontaneamente, né? Não é que a gente queira ser melhor do que ninguém, não, mas são valores diferentes agora, né? Sim. Você sentiu algum choque, alguma coisa ou não? Como criança você viajou junto com seus pais ali, começou a reunir, tudo normal? Eu acredito que não. Assim, hoje em dia, vendo como foi a minha experiência, eu acredito que na época eu ainda era uma crente, assim, como fala meio que 007, como foi comentado no outro episódio. Sim. Onde eu até já falei em uma reunião, na minha adolescência eu cheguei a me envergonhar do evangelho. Então, mesmo os meus pais crendo, meus pais estando ativos, era algo ainda que não era aberto para mim, era algo que não era tão exposto para as outras pessoas, mesmo me colocando como cristã. Isso tanto nos na primeiros escola, anos. Nos primeiros anos, isso, na adolescência, no início. Meu pai, desde a adolescência, ele já tinha conhecido o Senhor, mas ele tinha se afastado. Sim. E a minha mãe, ela conheceu o Senhor no momento de perda. A gente tinha acabado de perder a minha avó materna. Sim. E aí ela se apegou ao Senhor nesse momento, que foi quando eles também me apresentaram e me introduziram. Mas nesses primeiros anos foram
anos que eu acredito que eu não me entreguei totalmente. Era algo ainda muito Era algo distante. distante, era mais o Deus dos seus pais. Exatamente. Até o momento você ainda não tinha tido a Isso. experiência com o seu Deus, né? Gente, eu falei aqui no início que o pai de Ellen era bronqueiro, e realmente ele é, porque ele está aqui falando com vocês agora, tá? Não se espante, né? Que Ellen é minha filha, tá? Por isso a gente está aqui hoje compartilhando essa experiência, tá bom? Amém. E aí, Ellen, como foi? No começo, como eu frequentava a igreja, também era algo meio monótono. Então, quando eu ouvia as reuniões, o que os irmãos estavam falando, ainda era uma visão muito embaçada. Então, era algo que não me atraía tanto. E eu sempre gostei muito de ler, então, às vezes eu lia coisas na escola que me deixavam um tanto confusa. E com isso dava aquele choque, né? Já que eu não tinha uma realidade, quem era Jesus, do que é a igreja. E foi assim que eu acabei muitas vezes sendo confundida na minha mente. Muitas vezes eu me confundia com coisas. Na igreja estão dizendo uma coisa, mas quando eu vou ao livro da escola, muitas vezes, é outra coisa, é outra realidade. Só que o que me ajudava, e até mesmo essa questão de amizade, assim, essa questão de influência negativa que as amizades elas podem ter sobre nós, era a esfera. Que, por mais que eu não tivesse aquela visão clara do Senhor, como eu já falei, a esfera da vida da igreja, a esfera da igreja, ela me resgatava. E, de alguma maneira, mesmo que eu não conseguisse assim, ver de uma maneira clara, ela me tirava de todas essas confusões e clareava a minha mente. Você conseguia tirar as dúvidas. Isso. É muito exatamente. importante. Eu acredito que muitos que nasceram, ou que foram assim, que nasceram no lar cristão, ou que foram introduzidos no lar cristão muito novo, como o caso de Amanda, tendem a se identificar muito com o que vocês estão falando, né? Porque é natural que uma criança, por imaturidade mesmo, ela passe por esses conflitos, vamos dizer assim, que vocês passaram, né? Que isso é bastante comum, né? Isso que sirva até de encorajamento para você, né? Ou até para pais que estejam nos acompanhando aqui, procurar entender o momento que o filho está passando, porque eles são muito novos, são muito jovens ainda. É preciso ter uma experiência, não é isso? É preciso chegar uma hora ali de que a ficha cai, né? A luz brilha, o Senhor aparece para você e você tem aquela experiência com o Senhor, né? Então, essa comunhão que nós estamos tendo aqui, ela pode ajudar muito, sabe? Até conflitos nos lares, né? Não sei se vocês estão... Eu estou enxergando assim. Às vezes existem conflitos entre pais e filhos. Muitas vezes o pai, nas melhores das intenções, querem ali convencer o filho. Todo pai quer, né, o melhor para o seu filho. Isso está fora de questão. Mas às vezes é preciso respeitar, né? Sim. O momento ali, confiar no Senhor, que vai chegar esse momento. Não é isso, meninas? Sim. Chega. Chega, né? Chega para todo mundo. Chega para todo mundo, né? Amém. O ambiente, olha, Ellen falou aqui do ambiente, da esfera, olha como é importante isso. Sim. Então, pelo que eu entendi que vocês falaram aí, nesse momento que a gente está falando aqui, vocês iam mais para os cultos ou para as reuniões, porque vocês eram conduzidos pelos seus pais, né? Vocês não tinham vontade de ir. Não. Né? Ei, chegou no sábado à noite, ou chegou no domingo de manhã ou à tarde, dependendo do horário, né? Da congregação. Aí vamos lá, vamos para a reunião, vamos para o Partir do Pão, para a Ceia do Senhor, tal, conferências, né? Isso. E aí? Aí vocês já viram meio que, né? Era monótono, né? Era. Algo muito robotizado. Não tinha aquela vida que hoje a gente tem, graças a Deus. É verdade. Para mim era estar lá, mas não estar. Sim. Era como se tudo que fosse falado eu ouvisse, mas não entrasse, não ficasse. Isso. Acho que o solo, né, não brotasse em mim, a minha mente não abrisse para aquelas coisas. Talvez por ser nova ou realmente porque ainda era algo distante. Sim. Era como se você estivesse ali, mas a sua cabeça, Isso. os seus sentimentos estavam, né? Boa. Isso, você tinha quantos anos mais ou menos, Ali, quando você começou a experimentar isso que você falou aí? Acho que uns 12, 13. 12, 13. E Amanda mais ou menos também. Nessa Também. idade. Natural porque você está saindo da adolescência,
Aliás, você está Sai da mergulhado infância, na adolescência ali, né? É. 12, 13, 14 anos, 16 anos. Né? Você está na adolescência, e a fase de adolescência a gente sabe que é meio sempre Conturbada. é meio conturbada. Para todo mundo é conturbada. A gente está deixando de ser criança, começando a se tornar adulto, são as descobertas, hormônios, etc. e tal. Isso. Né? É isso. Muito bom. E assim, Ellen já falou, Amanda, eu queria ouvir de você também. Ellen relatou aqui, assim, a influência da esfera, do ambiente que conseguiu favorecer para que as dúvidas dela fossem dissipadas. Você também teve experiência assim, nesse sentido? Assim, a minha adolescência, como todas as adolescências, são bem conturbada. Sim. E apesar de estar numa esfera onde os meus pais estavam servindo, a gente passou por muitos momentos conturbados, assim, de maneira familiar Sim, mesmo. na vida familiar. Né? Isso, na vida familiar. Então, inicialmente, nos primeiros anos, essa esfera ainda era algo que não teve esse direcionamento como teve para ela e para mim. Na minha experiência, eu não sentia isso. Sim. Eu tinha algumas amigas cristãs, mas ainda era algo que apenas os meus pais estavam ali para me dar aquele direcionamento e aquele acolhimento quando eu Certo. precisava. Então, eu acho que eu não tive essa esfera de cuidado nos serviços como ela teve essa experiência. Era algo assim, pelo que você está falando, que eu estou entendendo, era algo meio mecânico. Isso. Né? É algo religioso do ponto de vista de ser só, vamos dizer assim, uma regra. Isso. Né? Do ponto de vista superficial mesmo. Você não ia porque você ainda não, porque você já tinha tido um encontro com o Senhor, não. você o amava. Era algo que você ia meio que forçado, porque seus pais Isso, iam, não é? isso. Mas aí eu pergunto a vocês, meninas, e qual foi o momento assim que, né, o momento para Saulo de Tarso, por exemplo, foi quando ele estava a caminho da cidade de Damasco. Ele que passou a sua juventude, sua infância, adolescência e juventude na esfera do judaísmo, que era a religião predominante ali de seu país. Então, um jovem que se apaixonou pela religião dos seus pais, que era muito obediente, muito zeloso nisso, mas de repente ele já tinha pego cartas de autorização, né, para ir na casa de qualquer pessoa que confessasse Jesus e o prendesse num dia de pleno sol, no meio do deserto, né, que é uma região desértica, uma luz mais forte do que o sol. Imagine que luz, hein? Que luz foi essa? Porque, imagine, meio-dia, o sol está aqui, no meio do céu, né? No meio de uma região desértica, e uma luz apareceu que fez com que ele caísse do animal que o carregava, que o transportava, e ainda falou com ele. Ali foi o momento de Saulo de Tarso. Qual foi o momento seu, Ellen? Esse momento que Saulo de Tarso viu o Senhor. Qual foi o teu momento que você viu o Senhor? Eu acredito que tenha sido um conjunto de coisas que eu vim recebendo durante um tempo. Mas, assim, o momento que eu realmente vi o Senhor foi numa conferência, que era, se eu não me engano, era Reconciliados, agora eu sou amigo de Deus. Conferência, retiro, né? É a mesma coisa. Sim. E, assim, eu toco muito nesse versículo de Jó, aqui, 42:5. Eu te conhecia só de ouvir. Mas tudo bem. Mas agora os meus olhos te veem. Agora meus olhos te veem. E foi ali que o Senhor, Ele tirou as vendas dos meus olhos. Amém. E se mostrou para mim. É algo até que me emociona muito, porque no momento eu fiquei assim, caramba, esse é Jesus. Não é mais um conjunto de regras. Não é mais o que os irmãos dizem, os meus pais dizem. É Jesus, o meu Deus. E foi naquele momento, durante um hino, depois de uma mensagem, que eu realmente consegui, assim, me encontrar com ele. E uma prova disso, eu fiquei com medo de não ter encontrado ele de verdade. Eu ainda fiquei com dúvida. Será que rolou mesmo? Porque, assim, o que acontecia muito era, eu desfrutava do Senhor durante o final de semana de um retiro, chegava na segunda-feira, não tinha mais nada.
Mas naquele momento, depois de ter aquela experiência com Jesus, depois de ter tido aquela oração que mudou a minha vida, no outro dia continuava. E foi ali que eu percebi que realmente eu tinha me encontrado com Jesus. Amém. Interessante, né? Agora veja como você foi levada pelos seus pais para esse retiro, para essa conferência. Isso. Então, pais, fica aqui a palavra para vocês, assim, não desistam dos seus filhos, né? Agora tenha um pouquinho de paciência, dependam do Senhor, porque isso aí quem faz é o Espírito Santo que faz na vida deles. Isso. Os pais, o máximo que os pais podem fazer é mostrar o caminho, mas a obra no interior quem faz é o próprio Deus, como o Espírito. Né? Não adianta a gente tentar. Isso. Cada pessoa tem seu tempo, tem seu momento. A gente precisa confiar como pais, entregar, consagrar nossos filhos, nossas filhas. Você vai chegar esse momento, né? E Eli, você vivia. Isso foi com quantos anos? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu acho que eu tinha uns 14 anos. 14 anos. É. Já tinha sido batizada? Ou Já, não? já tinha sido tinha. batizada. Uhum. 14 anos foi esse momento assim. E a partir daí, o que mudou na sua vida? Eu acho que a primeira coisa é que as coisas do mundo, elas não fazem mais sentido. Que, assim, quando você olha para a Bíblia, você tem prazer de ler a Bíblia. Você não olha para a Bíblia como um conjunto de regras, como, se eu fizer isso eu vou ser punida. Não é uma constituição, por exemplo. Quando você olha para a Bíblia, você vê Deus falando. Quando você olha o que os irmãos estão falando, você vê Deus falando. E eu acho que o seu olhar muda. Quando eu peguei na Bíblia, assim, depois dessa conferência, eu olhei assim, eu estou lendo isso aqui porque eu preciso e porque Jesus, por meio disso, vai aparecer para mim. Não é mais porque eu sou obrigada, porque é uma rotina, porque faz parte do meu cotidiano, mas sim porque é algo que agora faz parte da minha vida, de verdade, e principalmente de quem eu sou. Amém. Pô, forte isso aí, hein? Bacana. Mas, Amanda, não é, o que mudou em Jesus? Do antes e desse momento que a gente está falando, que você realmente, a gente pode dizer assim, se converteu. Não era o mesmo Deus, o mesmo Jesus? O que foi que houve que mudou aí? Sim. Para mim, foi num processo de estudar para passar na faculdade. Sim. Então, eu me encontrei precisando e necessitando depender do Senhor. Então, não era uma realidade minha. Eu precisava passar, eu queria passar. Então, foi um momento que eu disse assim, Senhor, é agora, eu quero te conhecer, vamos lá. Sim. E aí foi com 16 anos para 17, início de 2017. Eu também fui para um retiro, um encontro de jovens. E a partir dele eu cheguei, e eu trouxe até uma caderneta que eu tinha anotado quando eu tinha chegado desse encontro, que tem assim, meus motivos de oração. E no dia 23/2/2017 eu anotei, força para passar na faculdade. Amém. E aí começou um processo de confiar no Senhor. Eu lembro que na época eu tinha uma amiga, a Hannah, a gente era da mesma igreja, estava junto, e a gente combinou que ia ter um propósito, que era todos os dias, todas as madrugadas orar 3 horas da manhã para que o Senhor ele nos abençoasse. Para passar na universidade. Para passar na universidade. Certo. Nesse momento foram, assim, muitas coisas aconteceram. Foi o último ano que eu fiquei em casa, antes de sair de casa para estudar. E foi um ano que acordava depois das 3 da manhã, mas acordava. Acontecia de tudo para querer me afastar, mas eu estava começando a conhecer um Deus que ia além. Sim. Não era o Deus que os meus pais tinham me apresentado, não era o Deus que eu via ele servindo, mas era o meu Deus agora. Esse momento foi num retiro que você falou? Sim, após o retiro. Você foi para o retiro com essa amiga, com essa sua amiga, e lá alguma coisa aconteceu, alguma uma palavra... coisa aconteceu, isso, exatamente. Foram 3 dias, e foram 3 dias, assim, numa esfera que... incrível. Sim. Como uma conferência. Eu nunca fui, mas quero ir. Eu imagino como uma conferência. E foi a partir disso que a gente decidiu. Então, eu precisava confiar no Senhor. E eu tinha me doado e colocado isso
nas mãos dele. Sim. E eu lembro que eu, em nenhum momento, apesar de colocar passar na faculdade, eu pedi para o Senhor para que Ele me passasse na faculdade. Eu sempre pedi muito que Ele me desse força, coragem e vontade de estudar. E muita calma. Sim. E aí eu lembro que foi todo o tempo, durante esse ano, eu fiquei estudando e ficava orando 3 horas da manhã, eu e minha amiga. Algumas vezes não acontecia, mas a gente continuava, foi persistente. E o momento que mais me marcou foi quando eu fui fazer a prova do Enem. Eu lembro que foi dia 2 de novembro de 2017, o primeiro dia de prova, e era a redação. E a redação era o que eu mais temia, porque, nossa, mesmo, é uma coisa muito vasta, dá muito medo. Acho que a Ellen deve sentir esse medo. Muito. E eu lembro que eu fazia cursinho, mas eu nunca conseguia entregar a redação em 2 horas. Eu sempre levava para casa, eu sempre fazia em casa, tirava uma nota razoável, mas sempre fazia em casa. Não conseguia, em 10 meses de cursinho, nunca entreguei uma redação em 2 horas. E no dia da prova, eu estava na minha casa sozinha, minha mãe estava trabalhando, e eu comecei a orar. Tentei começar a orar. E eu comecei a orar e eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava. E quando eu parei, assim, que teve o consolo, eu não sentia mais aquela angústia, mas eu sentia um alívio. O nervoso continuava, o medo, mas não uma angústia. Eu estava confiando no Senhor naquele momento. Olha, que coisa interessante, né? E aí, Ele apareceu para você. sim. E eu não falei nada. Eu lembro que eu tentei começar a orar, mas não tinha palavras. Eu só chorava, eu só conseguia chorar. Mas o Senhor, Ele entendeu as minhas lágrimas naquele momento. E aí, quando eu fui fazer a prova, cheguei lá, não sabia nem onde que estava a redação. Era meu primeiro Enem, era o meu último ano de ensino médio e meu primeiro Enem. E aí eu abri, e quando eu abri, o tema era deficiência auditiva, os surdos. E eu estudei 9 anos da minha vida com surdos. Olha só. Então eu vi a vivência deles. Ele eu entregou a redação na tua mão. Um prato assim. Toma. Você está servida. Não é isso? Sim, e nas minhas orações eu dizia assim, eu preciso ter calma, porque todo mundo dizia, Enem é calma, Enem é você saber ter um pensamento. Gerenciar o tempo. Isso, tal, gerenciar o tempo. Toda. E eu lembro que tinha um rapaz do meu lado. Nossa, eu lembro de tudo desse dia. Que tinha um rapaz de camisa preta do meu lado. E eu comecei a minha redação. Quando eu vi o tema, eu já fiquei... Aí comecei a redação. E lembro que passou 1h30. E eu olhava para esse rapaz. E de 5 em 5 minutos, ele limpava a mão de suado. E ele limpava a mão de suado. Aí, nesse momento, assim, eu tive um riso, mas não de deboche quanto a ele. Sim. Mas aquele riso, assim, de alívio, de Senhor, eu tô calma. Olha só. Eu tô terminando a minha redação. Eu tava já passando a limpo. E tinha sido um tema que eu sabia, eu lidava, eu já tinha vivido 9 anos da minha vida com pessoas surdas, vi a experiência deles. E aí, ali também foi um momento, eu acho que depois de todo o processo de começar a conhecer o meu Deus, ali foi quando eu realmente disse, amém, o Senhor, Ele é um Deus de promessa para mim, Ele cumpriu. E foi justamente a redação que me passou para cá. Foi ela que alavancou a minha nota, eu tive uma nota muito boa na redação. Então, eu confiei no Senhor e Ele me honrou. E veio para Campina Grande, foi acolhida pelos irmãos. Exatamente. Olha só. Não, hoje em dia, a gente para, né, para olhar. Eu fico parando, pensando... Durante o processo é doloroso, mas Durante depois... o processo é doloroso. Eu fico olhando tudo que me aconteceu. E antes de eu vir para cá, todos os outros lugares que eu ia, parecia que a gente não tinha paz, eu e a minha família. Nós não tínhamos paz. Minha cidade é o interior do Acre, então lá não tinha o curso que eu queria. Tem uma federal, mas não tinha o curso que eu queria. Então eu precisava me deslocar para algum lugar, que era engenharia civil, né, o curso. E aí eu fui para Rio Branco inicialmente, um pouco com uma experiência parecida com a da Ingrid. Eu fui primeiro para uma uma faculdade particular, mas
Não por questões de ser particular, não, mas a minha meta, as minhas orações, o meu desejo, o meu estudo era para a Universidade Federal. Sim, sim. Então, apesar de estar lá e amém ter recebido aquilo, eu ter agradecido, ser grata, mas eu queria mais. Sim. E como eu não tinha conseguido passar no início do ano lá na Universidade do Acre, na UFAC, quando foi no meio do ano, não há explicação para eu vir para Campina Grande, só Deus mesmo. Só Deus. Eu coloquei para cá. Eu tinha uma prima que também era do Acre e que ela morava aqui e ela disse: vamos tentar para cá. Mas eu coloquei sem pretensão nenhuma mesmo. Em nenhum momento o Senhor viu. Meu coração dizia assim, eu ia. Até porque meus pais também diziam, você não vai. Você não vai. E aí, quando foi que eu passei, e minha mãe disse, você não vai. Mas eu comecei a correr atrás, eu comecei a orar também. Eu lembro que na época eu estava morando com a tia e ela estava na minha cidade. E eu estava sozinha. Sim. E eu lembro que eu orava e procurei meios de vir para cá, porque é muito longe. É mais de 3 mil quilômetros. É verdade. Então, é do outro lado do país. É do outro lado, são extremos. Nós estamos no norte, sul-leste e o Acre fica no oeste. Exatamente. Então, para os meus pais, era algo assim, uma realidade que eles não conheciam, que eles tinham muito medo. Mas, com o tempo, tudo ficou em paz. O Senhor, Ele alinhou tudo, me mandou para cá. Eu conheci irmãos que me trouxeram viver da igreja. Olha, e que hoje me fazem reunir e ter essa perseverança. Amém. Amém. 2 pontos que vocês falaram aí, gente. Acredito que vocês estão acompanhando a gente aí, vão concordar comigo. 2 pontos que vocês tocaram em comum. O primeiro ponto é a esfera, o ambiente. Vocês tiveram um encontro com o Senhor num retiro, numa conferência. Veja como é importante a igreja de Deus. Verdade. Né? O viver da igreja, o congregar, né? O estar presente, as famílias estarem presentes nos cultos, nas reuniões, nos retiros, nas conferências. Olha só, foi nessa esfera que vocês ambas relataram isso. Exato. Foi nessa esfera que vocês tiveram esse encontro que marcou a vida de vocês, né? É claro, tem gente que tem esse encontro dentro do quarto. Verdade. Isso, verdade. Né? Mas, na experiência de vocês tiveram nessa esfera do coletivo, né? Do corpo, na experiência do corpo de Cristo. Muito bom. E a outra coisa que me chamou a atenção foi as circunstâncias que Deus levantou na tua vida. Sim. Né? O Espírito Santo ali gerenciando o teu caminho, e Ele faz isso. Todos nós temos essa experiência. O Senhor move as circunstâncias na nossa vida, às vezes aparentemente dolorosas, né? Você falou que sua mãe perdeu a mãe dela, foi seu pai estava sem congregar, voltou. Olha só, a gente vê, irmãos, é possível ver o Espírito Santo atuando. É como se ele viesse até nós, a nossa procura. Nós não vamos até o Senhor, né? Ele que vem nos resgatar, vem nos buscar. É verdade. E outra coisa que eu chamaria a atenção até de quem está nos acompanhando aqui, ó, apesar de vocês serem tão jovens, mas quantas experiências vocês tiveram com o Senhor, é fantástico, né? Às vezes a gente pensa que pode até subestimar, né? Ela só tem 21 anos, a Ellen só tem 16 anos. Qual a experiência que elas têm com o Senhor? Olha só aqui, gente. Olha quanta experiência. Então, acredito que está sendo encorajador, muito encorajador para todos os que estão nos acompanhando, né? Inclusive para mim também, tá? Amém. Mas hoje, gente, e agora? Como tem sido, né? Amanda, vamos começar por Amanda. Amanda viveu assim os primeiros momentos na vida cristã com os pais. Sim. Ali acompanhando os pais, teve essa experiência no Enem com o Senhor, marcou a sua vida, mas agora você está longe dos seus pais, né? Está mais de 3 mil quilômetros distante dos seus pais, está da cidade do maior São João do mundo, gente, tá aqui, Verdade. né? Para quem estiver nos acompanhando aí, Campina Grande o lema de Campina Grande é isso, a cidade que nós estamos transmitindo aqui, é o maior São João do mundo. Então, o mundo está assim, de braços abertos para te agarrar, né? E te destruir. Exatamente. Né? Como tem sido agora, na tua experiência, Amanda?
Amém. Longe de painha, de manhinha. Lá aqui no Nordeste a gente fala painha e manhinha. Lá no Acre Sim. fala como? Pai e mãe. Pai e mãe. Mãezinha. É. Aqui no Nordeste é painha, manhinha. Né? Manhinha, Para explicar um pouco do meu hoje, eu vou voltar um pouquinho, Sim. que foi quando eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui, eu passei um ano inteiro servindo muito ao Senhor na minha cidade, congregando. Tive essa experiência de confiar no Enem, redação. Mas quando eu cheguei aqui em Campina Grande, em agosto de 2018, eu tentei me manter por mim mesma. E isso vem no ponto de quanto é importante estar junto e na esfera que vai nos guardar. Sim, sim. E sem dúvida. por 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, eu tentei trilhar sozinha. E Campina Grande é a cidade do maior São João do mundo. É mole não. Exatamente. Então, por a perspectiva de ter sido introduzida nova, havia curiosidade em mim. Então, por estar sozinha, por não ter no meu meio nenhuma pessoa cristã, nenhuma pessoa que... Você já estava na universidade. Já estava na universidade. Que é um ambiente boêmio. Exatamente. Né? Bem boêmio. Onde eu fiz amizades que não eram cristãs. Morei com pessoas que não eram cristãs. Sim, naturalmente, né? Isso. Então, essa minha realidade fez com que eu me afastasse do Senhor. Aquele Senhor que eu já tinha conhecido, que eu já tinha tido uma experiência, Sim. mas que aos poucos eu fui me afastando. E em 2019 aconteceu de eu querer ver como era. O que você acha que é aos poucos, mas que com o tempo vai nos dominando, né? Essas coisas que... acho que perder a percepção do certo e do errado, mesmo tendo a consciência de que aquilo é errado, mas ir se afastando. Só que, como o Adriano falou, o Senhor ele está sempre de braços abertos e Ele vai ao nosso encontro para nos resgatar. E foi exatamente isso que aconteceu. No final de 2019 para o início de 2020, no final de 2019 eu tive uma experiência de não conseguir orar. Foi mesmo. Foi. E aí foi quando eu disse, depois desse tempo mais afastada, não conseguindo reunir ou estar em um local, eu não conseguia orar. E aí eu disse, Senhor, se eu não estou conseguindo orar, alguma coisa muito errada está acontecendo. É verdade. Muito, muito errada. Um cristão que não ora, Exatamente. tá difícil mesmo. Exatamente. A luz vermelhinha ali já. Tá piscando. Perigo. E também nesse período que eu estive afastada, estive longe, algo sempre me incomodou. Eu sou do mundo, mas eu não nasci para o mundo, isso eu tenho certeza. Amém. E então, quando eu percebi que eu não estava conseguindo orar, eu disse, tem algo muito errado, muito errado. Foi quando eu me voltei novamente e hoje em dia foi a melhor decisão que eu tomei. Eu conheci os irmãos e comecei a reunir e ter... Você conheceu na universidade, Amanda? Os Foi, irmãos, por amigos em comum, amigos em comum. da universidade. Aí, de repente, se bateram assim. Foi. Ah, você é cristão também, tal, tal. Isso. Aí eu congrego ali, vamos comigo, tal. Foi. Foi por aí. Foi. Olha só, Eu mais lembro uma vez o Espírito Isso. vem ao nosso encontro. Sim. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. Amém. E hoje você consegue viver a Sim. vida cristã mesmo distante dos seus pais. Isso, exatamente. Você não, vamos dizer assim, você não precisa mais que seus pais lhe puxem pela mão para ir para um culto, para uma reunião. Isso. Você vai porque você conheceu o Senhor, hoje você o ama e Ele te capturou. Não é isso? Isso. Eu acho que essa foi a experiência. Quando eu estava em 2017 na casa dos meus pais, conheci o Senhor, meu Deus, mas ainda debaixo da asa dos meus pais, do direcionamento deles ali, eu estava meio que guardada. Certo. Eu não estava guardada. E quando eu vim embora, aconteceu que eu tentei continuar, mas eu não tinha mais ali os meus pais. E quando eu voltei para o Senhor, que eu decidi que eu queria aquilo para mim, que era uma experiência só minha, onde os meus pais eles estavam longe. Sim. E assim, meus pais em nenhum momento eles me pressionaram, o quanto eles me direcionam. Sim. E eles dizem, esse é o caminho certo. Mas em nenhum momento eles me pressionaram depois que eu vim morar fora. Hoje em dia eu moro sozinha, mas eu tenho uma experiência com o Senhor. 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 Eu tenho uma experiê
Mas todos os dias eu faço uma escolha de servir o Senhor e estar com Ele. Eu escolho Deus. Eu escolho. Eu escolho ser amigo Exatamente. de Deus. Eu escolho Cristo todo Todos dia. os dias. Né? Isso, o amor dele por mim e o meu amor por ele. Um versículo que me toca bastante, me tocou também, é 1 João, que diz, 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou. Oh, Senhor, que versículo Então, maravilhoso. nós amamos e nós temos o que temos pelo Senhor. Muito bom. Então, hoje em dia, eu vivo uma realidade onde não é um Deus distante, mas Sim. é um Deus íntimo e é o meu Deus. É o seu Deus. Que Gente, todos os dias, que coisa boa. eu Dá até um nó na escolho. garganta. isso. E que todos os dias, mesmo inconstante, porque somos seres falhos, humanos aí. exatamente. Estamos mesmo, no processo em construção, isso, né? mesmo inconstante, mas escolhendo o Senhor todos os dias, distante dos meus pais, Sim. distante de uma família, de um núcleo familiar. Mas eu encontrei na igreja e no viver uma nova família. Amém. Uma família em Cristo, Muito irmãos bom. em Cristo, né? Graças a Deus. Show de bola. E Ellen, hoje teu pai tem que... Bora, Ellen, vamos para a reunião, a sua mãe também? Ou não? Você, se seus pais não forem, você vai para a reunião? Eu vou. Ela vem mesmo. Assim, depois que eu recebi o Senhor de verdade, passei um tempo e eu fui uma sequência de amizades negativas que acabaram com a minha comunhão com o Senhor. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente acha que é muito forte, que é muito sabichão mesmo, e que não vai ser levado, né? Mas eu fui. E essas amizades, elas acabaram de verdade com a minha relação com o Senhor. E tiraram os meus olhos para as coisas do reino e puseram as coisas do mundo. Só que aí, no final de 2019, mais ou menos, eu comecei a ter uns probleminhas com ansiedade e foi aí que eu voltei. Mas eu voltei de uma maneira diferente. Durante esse período, eu lutei muito e me perguntava ao Senhor por que Ele tinha permitido eu desenvolver esse problema, já que eu tinha nascido na vida da igreja e, teoricamente, eu não teria feito nada de errado. Não teria feito mal para ninguém, né? A gente sempre pensa assim. Mas foi ali que eu conheci Jesus de uma maneira muito mais profunda do que eu poderia imaginar. Jesus se tornou a calmaria no meio da minha tempestade e Ele se tornou a minha vida. Ele se tornou alguém que dá sentido à minha vida. Amém. E foi ali que eu vou chorar. Aí a gente chora também. Não posso ver ninguém chorando, você chora também. Bom, e foi ali que eu olhei assim, Senhor, eu não quero mais perder isso. Eu não quero mais perder o primeiro amor. Eu tô chorando. Calma. Gente, é muito bom. Isso, olha, é muito encorajador. Verdade. Né? É muito Isso. encorajador esse testemunho de vocês, assim. A gente vê que os conflitos são naturais, irmãos. Não existe essa história de Supergirl, de Superman. Isso só em Hollywood, irmãos. Todos nós somos ainda carne. Nós temos nossas fraquezas. Ah, é a filha do pastor, é a filha do irmão fulano. Não, meu irmão, minha irmã. É carne, é homem, é mulher, entendeu? Não existe. Nós temos nossos conflitos. Isso. Nós temos nossas dores, nossas confusões, nossos momentos de desânimo. Paulo escreveu isso em 2 Coríntios, né? Abatido. Né? Vamos ver aqui, rapidamente. Aqui nós temos ainda um tempinho. Eu vou até pedir a colaboração aqui do pessoal da produção, né? Que achar esse versículo aqui em 2 Coríntios. Eu não lembro exatamente qual é o capítulo, mas que Paulo começa a falar. Aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 4, não é isso? A partir do versículo 8, ele diz assim, ó, 2 Coríntios 4, 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Olha, passavam por tribulações, por sofrimentos, né? Isso. Existe uma teoria aí que diz, se você tiver em tribulação, se você tiver em sofrimento, é porque você pecou. Que é isso? Paulo passou por... Foi o maior missionário aqui da igreja.
passou por tribulações. Aí ele fala, perplexos, porém não desanimados. Aí ele teve um momento de perplexidade, de confusão mental, de conflitos. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos. Olha só, Paulo teve seus momentos, né, de abatimento, de desânimo, mas ele diz, porém não destruídos. Olha só. Então nós temos esses momentos, né? E é aí que o nosso Deus aparece. Verdade. São nesses momentos que a gente se encontra com Ele, Ele pega na nossa mão, nos levanta, nos ergue, né? E é nesses momentos que a gente encontra de fato com o nosso Deus e Ele passa a ser o nosso Deus. Não é só aquele Deus teórico, doutrinário, mas é uma pessoa viva, né? Que a gente aprende a amar e viver por Ele e para Ele. Amém. É isso, meninas. Amém. Olha, show de bola esse testemunho de vocês. Eu fui muito encorajado. Espero que vocês que tenham nos acompanhado aí tenham ganho também. Eu fui muito encorajado, certo? E para encerrar hoje, pedir assim para que dá um minutinho para cada um de vocês, tá? Nosso tempo já está encerrando. O que vocês falariam aí para os irmãos, os jovens da idade de vocês, pais, com todas as pessoas que estão nos acompanhando? Amanda, começando por você. Amém. O que é que você falaria aí para encorajar? Para os pais, não desistir. Sim. A adolescência é bem difícil, né? Acho que para os pais que estão passando nessa fase, a juventude é muito difícil lidar. Mas que não desistam dos seus filhos, não desistam de levar, mesmo que por momentos seja algo monótono, mas que vai chegar o tchan deles. E para os jovens, que persistam, conheçam esse Deus tão maravilhoso, tão amável, vale a pena. Esse Pai, né? Esse Pai que nos espera de braços abertos. Então é isso. Amém. Para os pais é a mesma coisa, né? Não desistam, porque por mais que o filho de vocês ainda não tenha tido aquele encontro, a esfera faz a total diferença e fez na minha vida. E ele não vai encontrar Deus num bar, num restaurante. Ele vai encontrar Deus em uma conferência, no caso, no retiro, ou numa reunião, mas ele vai precisar estar numa esfera junto com o Senhor. E para nós jovens, não abandonar o Senhor, por mais que a gente ainda não tenha visto Ele claramente. Até pedir, se for o caso, pedir para Ele se mostrar para você. Porque Paulo foi um exemplo vivo disso. Depois que a gente conhece Jesus, a gente não sai mais igual. Ele muda a nossa vida por completo. É verdade. Amém. E a história da igreja mostra isso, né? Todos aqueles que conheceram de fato o Senhor foram transformados, tiveram a vida completamente mudada. Amém. Gente, foi um prazer. Graças a Deus. Obrigado, meninas. A presença de vocês aqui foi muito bom. Eu peço a vocês que estão aí em casa que não esqueça de dar o likezinho aí embaixo. É importante para nós, para que o YouTube reconheça a importância desse programa, possa encaminhar esse programa, certo, nas redes sociais, direcioná-lo para outras pessoas. E também peço para que vocês possam compartilhar o link desse programa, né, para os vizinhos, amigos, para as pessoas que você acredita que podem gostar e ser ajudados, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal da Igreja em Campina Grande, tá aí, é fácil, é só se inscrever e acompanhar toda a nossa programação, né? Olha, muito obrigado mais uma vez. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima semana. Daqui a 15 dias nós estaremos com o episódio de número 3. Aguarde que o tema vai ser divulgado em breve. Jesus é o Senhor. Amém.